Bom, pessoal, sou o professor Yuri Oliveira e estou trazendo para vocês aqui uma discussão a respeito da questão do Enem de 2015, que no caderno azul representa a questão 53, no caderno rosa a questão 70, no caderno amarelo a questão 46 e no caderno branco a questão 82. Ela é uma questão de ótica e trata de um fenômeno físico conhecido como iridescência. Esse fenômeno é bastante conhecido por nós. Nós observamos ele vendo uma bolha de sabão voando ou sendo formada, mexendo num DVD ou num CD, ou até mesmo observando alguns animais que possuem uma característica um pouco familiar em sua penugem, carapaça ou cobertura. É aquele colorido que a gente observa sobre a superfície ao mudar o nosso ângulo de visão sobre ela. E aí, essa questão, ela traz um detalhamento sobre como ocorre esse fenômeno óptico. Ele traz um exemplo de uma camada fina de óleo e um observador que observa um feixe de luz branca que incide sobre essa camada fina de óleo. É importante lembrar, pessoal, que a iridescência ela só ocorre para camadas finas de algum material. Para camadas muito espessas de um determinado material, esse fenômeno não é observado porque faz com que os feixes 2 e 5, que são representados aqui na questão, eles passem a ser incoerentes entre si, o que representa impulsos diferentes de feixe. E aí a gente não consegue observar uma interferência, seja ela construtiva ou destrutiva, para impulsos diferentes de feixe. A gente vai observar isso quando a gente tem o mesmo pulso de feixe sendo emitido, e aí a gente consegue, através de uma pequena diferença de fase, observar os fenômenos de interferência construtiva ou destrutiva. Voltando para a nossa análise da questão, o que é que nós podemos observar? Ele fala que o feixe 1 ele incide sobre a superfície, é refletido na forma do feixe 2, só que essa reflexão que o feixe 2 sofre, ela acarreta numa inversão de fase e, consequentemente, em uma mudança, que equivale a meio comprimento de onda nessa fase. Além disso, ele fala que o feixe 3 ele sofre uma refração, porém, essa refração ela não vem acompanhada de uma inversão de fase. Ela continua com a mesma fase. Só para a gente lembrar do que significa essa inversão de fase, eu vou ilustrar para vocês aqui o exemplo, uma onda sobre uma corda que incide sobre uma extremidade fixa. Nós sabemos que quando essa onda ela incide sobre essa extremidade fixa, vai ocorrer o fenômeno que nós chamamos de reflexão. E por conta dessa extremidade estar fixa, a gente vai observar o fenômeno de inversão de fase, que significa, na verdade, dizer que se a onda ela incidiu com uma crista, ela vai ser refletida inicialmente como vale, certo? Então, se ela chega como crista, ela é refletida como vale. Se ela chega como vale, ela é refletida como crista. É isso que significa dizer o processo de inversão de fase. E isso, como a questão aborda, representa uma mudança de meio comprimento de onda nessa fase. Ou seja, a gente vai ter uma diferença de meio comprimento de onda na fase inicial para a fase posterior ao momento de reflexão. Quando nós estudamos lá o assunto de interferência, nós vemos que se eu tenho duas fontes emissoras, F1 e F2, as ondas que saem dessas fontes, ao se encontrarem em um determinado ponto, elas podem sofrer uma interferência tanto construtiva quanto destrutiva. E isso vai ser representado pelo que nós iremos chamar de delta X. Esse delta X, na verdade, ele representa a diferença de caminho percorrido por cada uma dessas ondas. Vamos chamar aqui de onda 1, da fonte emissora
1 e onda 2 da fonte emissora 2. Então esse ΔX ele representa justamente a diferença de caminho R2 menos R1. E nós sabemos que para uma interferência construtiva, sem que haja uma discrepância entre as fases dessas ondas, o nosso ΔR ele é definido por m vezes lambda, onde lambda, considerando um feixe de luz monocromático, é o comprimento de onda dessa luz, e m é um inteiro que vai de menos infinito até infinito, passando por zero. Tá bom? Só que isso daqui é o que nos define uma interferência de onda construtiva. Então, esse ΔX igual a m lambda, ele representa uma interferência de onda construtiva. Quando a gente tem uma interferência de onda destrutiva, o nosso ΔX ele passa a ser representado por m mais meio vezes lambda. O mesmo m está presente aqui também, tá, pessoal? Ele é um inteiro que vai de menos infinito a mais infinito, passando por zero. A diferença entre m e m mais meio é que justamente na interferência destrutiva, esse m mais meio ele vai representar justamente essa diferença de fase entre os dois feixes. Então, se eu tenho um pico, o outro feixe ele vai ter que ter um vale, para que a gente observe justamente essa interferência destrutiva, que corresponde à anulação da intensidade da onda resultante. Isso aqui é considerando uma situação em que não há discrepância ou diferença entre fases de onda. Caso a gente tenha uma diferença de fase, o que vai acontecer? A nossa interferência construtiva ela vai ser representada agora pelo ΔX igual a m mais meio vezes lambda. Por quê? Porque agora está tendo uma inversão da situação que a gente tinha. Eu vou ter uma defasagem de fase. Então, para que eu observe uma interferência construtiva, temos que ter o feixe 2 com a mesma fase do feixe 1. É por isso que a gente adota m mais meio, para justamente haver essa correção por conta da diferença de fase. A gente vai ter o ΔX igual a m lambda. Então vejam, pessoal, isso aqui seria considerando a nossa diferença de fase, como a questão aborda. Então, para uma diferença de fase, o nosso ΔX ele corresponde a m mais meio vezes lambda. Como a própria questão fala, a diferença entre o caminho percorrido corresponde ao dobro da espessura E. Ou seja, o nosso ΔX ele vai ser 2 vezes E. E isso tem que ser igual a m mais meio vezes lambda. Como ele pede a espessura mínima, eu tenho que adotar o valor de m como o menor valor possível em módulo. E qual é o menor valor possível para m em módulo? Seria 0. Então eu tenho que 2e vai ser igual a 0 mais meio vezes lambda. De forma que se eu quero encontrar o valor de e, eu vou ter que isso daqui vai ser lambda sobre 4. Bom, pessoal, quem gostou dá um like, se inscreve no canal para as novas atualizações e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.